Aleluia, obrigada, louvor. Daqui a pouco a gente volta. Aleluia, pode se sentar, queridos. Feliz ano novo, né? Para todos vocês. Falei só pela lista de transmissão, mandei mensagem para vocês, mas quero falar agora pessoalmente para vocês. Já já o louvor volta, não se ausente, eu vou ser rápida. O que eu tenho para falar aqui para vocês, que o Senhor ministrou o meu coração. Antes eu quero dar uma justificativa, explicar porque o pastor não está aqui. Talvez poucos, uma ou duas pessoas estejam sabendo o que aconteceu. Mas nós fizemos uma viagem, né? Recebemos de fato uma autorização da parte do Senhor, como presente mesmo. No dia 24, passamos Natal na estrada, inclusive nossa ceia de Natal foi o misto quente. Literalmente, nós chegamos em Maceió, dia 26, por uma palavra liberada no Senhor, na madrugada de 23 para 24, que nós deveríamos dar um passo de fé, mas com a autorização dele mesmo, porque às vezes a gente dá um passo de fé porque a gente quer, mas de fato foi uma autorização dele. Nós pegamos o nosso carro e nós tínhamos amigos lá que estavam com uma casa lá, que ganharam um presente de um membro lá de Maceió e ofertaram na vida do apóstolo Sérgio, ele ofertou na nossa vida para estarmos lá com eles. E a princípio nós não íamos, o nosso carro quebrou, tantas coisas aconteceram, nós estávamos sem a provisão. Mas sabe, queridos, quando eu olhei para minha filha de 15 anos chorando tanto, porque ela queria tanto ir, ela estava crendo e no momento a gente olhava para a situação e a gente não podia ir. E o Wellington também ali, as meninas a gente já tinha dito que não ia, mas houve uma autorização da parte do Senhor, vá. E eu lembro que eu me levantei na madrugada, arrumei as malas, chamei elas e disse, peguem, arrume suas malas, porque nós vamos pela fé. Colocamos a mala, sem provisão ainda, sem saber como ia ser, só o carro que a gente já tinha consertado, colocamos na porta por fé. Chamei meu marido e ele olhou assim para mim e disse, você tem certeza? Eu digo, eu tenho. Vamos. E aí, queridos, eu só quero resumir. Quando a gente pegou a estrada, a provisão total para nós chegarmos lá chegou. Foi total, queridos. Nós não avisamos a ninguém. A gente só disse lá para o pessoal, nós estamos indo. E de repente, começou a chegar, sem ninguém saber, e chegou 100% da provisão para nós chegarmos lá. E nada faltou, foi um tempo de graça, de maravilhas, de conforto, de muita risada, de muita alegria, de muita praia, né? Só que no meio disso tudo, nós chegamos lá no dia 27, como eu disse a vocês, 26 à noite. Nós chegamos dia 26 à noite. E quando a gente chegou lá, lá aquela animação toda, aquela euforia toda, vamos para a praia, e vai para a praia, volta de praia e tal. E o Wellington estava igual uma criança, né? O pastor estava igual uma criança, né? Se esbaldando, não saía de dentro do mar, parecia uma criança, já lá junto com o pessoal. E o Wellington, para quem talvez não saiba, ele tem uma questão que nós estamos querendo para a cura, ele tem uma neuropatia, eu acho o nome da questão lá da saúde dele, que ele não sente direito os pés e nem as mãos. Então, não sei se vocês já repararam, acho que talvez algumas pessoas aqui vejam que às vezes ele está com uma queimadura bem, bem grande aqui no dedo, nesse dedo, porque ele se queima e ele não percebe. E quando ele vai ver, o negócio já está grave. E foi exatamente o que aconteceu. Ele achando que esqueceu, como ele disse, ele deu uma bobeira mesmo. E a gente indo para a praia, vai para a praia, entre mar, sai, vai. Aí teve um momento que a gente queria água. Ele quis buscar água para as meninas. E aí ele foi lá para o começo, da onde a entrada, que era um pouquinho distante, e ele foi sem sandália. E aí, gente, as praias de Maceió, para quem conhece, as areias são maravilhosas, aquela coisa bem fininha, mas extremamente quente. Parece que você está pisando no fogo mesmo, é uma coisa muito quente. E ele foi sem sandália. Ele foi e voltou, continuou lá brincando, isso já há alguns dias, né? Isso foi dia 30. Dia 30, a gente chegou dia 26, 27, 28, 29, 30. Ele lá, né, entra e sai de mar, naquela areia quente, ele fez isso, ele fez uma caminhada boa para ir até onde ele tinha visto as águas que ele queria comprar. E aí, nessa história, quando ele voltou, e aí ele voltou para o mar, ficou lá naquela coisa. Quando a gente estava voltando no final já do dia, que a gente estava indo para o carro,
que a gente estava entrando no carro, eu olhei para o chinelo dele, eu disse, ué, está vermelho? Aí eu pensei, mas aqui não tem areia vermelha, é só areia clarinha, que lá é bem branquinho, né? Quando a gente viu, era sangue. E, gente, foi uma queimadura de quase 3º grau, nas 2 solas do pé. Como disse ele, por uma bobeira mesmo, porque por essa questão dele não sentir, ele deveria ter atentado, mas ele esqueceu. E nisso, gente, ele teve uma queimadura terrível, muito feia mesmo. No dia 31, a gente foi ficando tão feio, na carne viva, por muito pouco não chegou no osso, que seria de 3º grau. Aí a gente foi para a UPA, quando chegou lá, o atendimento muito bom, eles viram, passaram uma pomada não sei o que de prata, que é um antibiótico, e aí ele começou a ser tratado, mas ainda, como era dia 31, a gente estava nessa casa de praia, a gente fez um culto até 11h30, depois do culto a gente seguiu para a praia, e ele foi andando mesmo com o pé lá com a pomada e os gases lá, a atadura e tal. E aí ele botou um cropped e a gente foi. E aí piorou um pouquinho, né? Porque agora ele tem que ficar de repouso total. Pronto, então ele está de repouso absoluto durante todo esse tempo. Nós voltamos no dia 4, aí a gente foi para Jundiaí, para a casa do apóstolo Sérgio, e a gente pegou para lá, ele veio dirigindo, porque não dava, não tenho coragem de dirigir nessas estradas aí de Minas e Bahia. E aí ele veio, mas tudo certinho, deu tudo certo. E aí ele fez um esforçozinho, uma saidinha que ele deu lá em Jundiaí, para ir na casa de uma outra, do filho do pastor, no pastor Elias. Ele abriu um pouquinho mais a queimadura. E aí ficou bem feio. E a gente foi tratando, tem a doutora, até a irmã de Ana, do pastor Joaquim, ela é dermatologista e ela trabalhou muitos anos, 16 anos, com queimaduras graves. Então, ela foi acompanhando, dizendo que era para fazer e tal. E, graças a Deus, hoje, a gente já vê que está fechando, né, aquela pelezinha. A pelezinha que estava fechando há uns dias atrás, ela abriu. E quando ela abriu, ficou aquela coisa sangue, vermelho, carne viva, mas aí agora já está fechando. Então, se você quiser fazer uma visita a ele está em casa, a metade de molho, aí fica lá com os pés para cima, só levanta, aí ele anda no calcanhar, ele anda assim no calcanhar, se segurando, mas ele está bem fisicamente, é só essa questão mesmo, ele não sente dor, porque ele tem essa questão da neuropatia, ele é dormente, ele não sente. Mas, se você quiser fazer uma visita, está aberto, tá certo? Ele está, e as meninas ficaram ainda em Jundiaí, elas voltam no final dessa semana, né? Sábado elas estão aqui. Mas, em resumo, foi isso. Por isso que ele não veio, porque ele não pode calçar sapato, então ele fica, a gente faz o curativo, bota a atadura, aí ele coloca uma meia, e aí ele não ia vir de meia para a igreja. Quase que ele veio, mas acabou desistindo. Vamos ver se terça-feira ele vai conseguir vir. Amém? Então é isso, por isso que ele não está aqui, mas domingo que vem, com certeza, ele está crendo que daqui 2, 3 dias, ele já vai poder estar calçando sapato, sabe, tranquilo. Então foi só esse contratempo aí que nós tivemos, mas no mais foi um tempo maravilhoso, foi um tempo de paz, de alegria, principalmente para as crianças, para as meninas. Eu acho que, na verdade, foi mais por elas, né? Elas precisavam mesmo, e como elas disseram, foi a melhor férias da vida delas. Elas vieram para Resende há muitos anos, então há muito tempo que a gente não ia para aquele lado. Houve também um contratempo com a minha mãe, mas graças a Deus, como a igreja já sabe, ela saiu da UTI, fez a cirurgia, está bem, graças a Deus já está em casa, bem chorosa, mas está bem, e está tudo bem, amém? Esses são os contratempos, mas nada muda que nós cremos essa palavra num Deus poderoso, amém? E eu até brinquei com ele, você aproveitou aí 4 dias, parecia uma criança. Aí agora todo mundo saía de casa e aí ele ficava lá, em paz, vendo lá, ouvindo a palavra, fazendo o que ele gosta de fazer, e ninguém aperreando o juízo dele, que ele gosta, né? Aí às vezes ficava lá com o apóstolo Sérgio, a gente ia, e o apóstolo Sérgio ficava com ele. Então, assim, ele está bem descansado, né? E aí, queridos, eu queria falar algo para vocês,
Quando a gente estava indo no dia 24, né, que a gente pegou a estrada e foram 30 e poucas horas de viagem, ele dirigindo de ida e mais 33 horas de volta. E nisso a gente foi orando em línguas, buscando ao Senhor mesmo, né, para esse ano de 2026. E no 24 de dezembro, eu não sei bem se foi no final do dia ou se foi no dia 25, eu não lembro bem. Mas quando a gente estava na estrada, o Senhor falou comigo que esse seria o ano de milagres para as nossas vidas. E aí eu fiquei, né, aquela coisa, eu sempre fico na expectativa do que o Deus vai falar para o Wellington, do que o Deus vai falar para esses homens de Deus que a gente acompanha, que a gente recebe tanto da vida deles, né, são homens íntegros, que a gente sabe que são homens de Deus também. E aí eu fiquei nessa expectativa. Mas aí eu disse ao Wellington, o Senhor trouxe algo para mim, uma nota para mim sobre nós vivermos um ano de milagres. E ele disse, amém, eu creio nisso. E sabe, queridos, nós começamos a declarar e a orar em cima disso. Não sabíamos o que estava por vir, minha mãe não sabia o que ainda estava por vir em relação à minha mãe, a tantas outras coisas que acontecem, mas nós nos agarramos firmemente a essa palavra. 2026, um ano de milagres. Aleluia. E eu fiquei tão feliz quando eu vi na virada, né? Eu fico na expectativa de algumas pessoas, e eu comecei a ver de alguns, né, pastor Márcio Bernardino, acho que o pastor Eliezer também, declarando que esse seria o ano de milagres, amém? Na virada do dia 31, eu vi pastor Isaías, todos da mesma linguagem. Então, Deus está comunicando à sua igreja que esse é um ano de milagres. Sabe, eu não sei qual é o milagre que você está precisando na sua vida. Talvez a salvação de alguém na sua casa, a cura de alguém, na vida financeira, eu não sei aonde. Mas eu sei de uma coisa, Deus é poderoso. E quando Ele comunica, aqueles que se agarram e perseveram e não desistem, vão viver aquilo que Deus falou que vai acontecer. Nós temos aí 365 dias, agora um pouco menos, mas eu creio que ainda nesse primeiro semestre, ou ainda nesse primeiro bimestre, coisas extraordinárias vão acontecer. Eu não estou esperando até o final do ano, não, eu estou esperando para agora. Aleluia, Deus tem coisas para nós, queridos, o que não pode acontecer é nós desistirmos. É nós pararmos, é nós olharmos para as circunstâncias ou para as paisagens que se levantam e dizermos, eu acho que não é bem assim. Não, nós temos que segurar essa palavra que Deus liberou para nós. E eu acho tão poderoso, queridos, porque eu estava numa expectativa que Deus testificasse isso. E eu vejo Deus falando. Para onde a gente se vira, Deus está comunicando. Nós vamos viver coisas extraordinárias em 2026. Vocês estão prontos para isso? Aleluia! Sabe, queridos, hoje eu não estou aqui apenas para mais um culto. Não, queridos, nós estamos hoje aqui porque Deus quer alinhar a nossa fé com aquilo, queridos, que Ele já determinou para 2026. Já tem algo determinado para 2026. E sabe, Deus quer alinhar a nossa fé com o que Ele tem para nós, para 2026. Sabe, queridos, o céu, Deus, Ele não trabalha com o acaso ou com a sorte. Deus não precisa disso. Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com tempo. Deus trabalha com as promessas. Deus trabalha como Ele quer. Não é com o acaso, não é com a sorte, não é com o talvez. Mas existe um propósito. Existe um tempo. Existe uma promessa para nós, para a vida de cada um de vocês, para a minha vida, para a vida da minha família, para essa igreja. Existe um propósito, existem promessas e essas promessas vão acontecer. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! E sabe, amados, o que o Espírito tem testificado ao nosso coração é muito claro. 2026 será um ano de milagres. Aleluia, você recebe isso? Um ano de milagres. Pega essa palavra, declara, fala, declara todos os dias na sua casa. Vai acontecer. Aleluia.
Deus dos milagres. E sabe, queridos, o nosso Deus, Ele não mudou. Talvez a gente pense, né? Isso foi para um outro tempo, isso foi para uma outra fase, isso foi para o Novo Testamento. Não, queridos, isso é para hoje, porque Deus não mudou. Jeremias 32, versículo 27. Pode colocar aqui, por favor. Diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisas demasiadamente difíceis para mim? Aleluia! Eis que eu sou o Senhor. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Queridos, não há nada difícil para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que ainda abre caminhos hoje. É o mesmo Deus lá de trás. É o Deus de hoje. É o Deus que faz aquilo que parece impossível acontecer. Ele abre o Mar Vermelho. Ele abre as portas para nós. Aleluia! O mesmo Deus que curou, o mesmo Deus que libertou, o mesmo Deus que restaurou, Ele continua operando os milagres nos dias de hoje, na sua igreja. Você crê nisso, amados? Então você era para estar glorificando a Ele. Não é só ali no Novo ou no Velho Testamento, não é só na Bíblia, não. Esse Deus está operando os mesmos milagres ainda hoje. Nós só precisamos alinhar o nosso coração, olhar para nós, porque Deus falou isso comigo. Olhe para você, olhe para você, olhe para dentro. Eu só preciso de um coração alinhado, das coisas fluindo, das coisas alinhadas dentro de você, para que eu opere o que precisa ser operado. Sabe, queridos, olhe para dentro de você, olhe para você, você e o seu pai. Ninguém mais, é você e Ele. Olhe para dentro, veja o que precisa ser alinhado com essa palavra. Veja o que não está alinhado. Alinhe. Continue orando, continue declarando. Vai acontecer. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai restaurar, Ele vai prover. Amém. O milagre não terminou nos evangelhos. Os milagres não terminaram ali na Bíblia. Não! Ele continua acontecendo. Os milagres acontecem aonde há fé. Quem é um povo da fé aqui? Queridos, nós somos a palavra da fé. Nós cremos nessa palavra. Nós seguramos essa palavra. E por conta dessa posição de fé, Ele vai operar o que você está precisando. Aleluia! Sabe, queridos, milagres, eles nascem nos tempos difíceis mesmo. Temos vivido tempos difíceis, naturalmente falando. E os milagres nascem nesses tempos. Está tudo bem. Muitos aqui talvez tenham chegado no ano de 2026 cansados. Cansados de batalhar, cansados com a mesmice, cansados de orar. Cansados de esperar. Talvez alguns tenham chegado em 2026 feridos, machucados, com alguma coisa que aconteceu, com alguma fala, com alguma circunstância, tenham chegado ferido. Outros podem ter chegado sustentados apenas por uma promessa. Eu estou indo para 2026, sustentado pela palavra mesmo. Eu estou indo, caminhando para a igreja, caminhando para fazer as coisas do Senhor, sustentado apenas por uma promessa. Porque está cansado, está desanimado. Mas sabe, queridos, é exatamente nesse cenário que o impossível se manifesta. Aleluia! No cenário do impossível, Deus se manifesta. Deus se manifesta, você só não pode baixar a guarda. Você precisa manter-se em fé. Você precisa andar mais fervoroso. Você precisa falar mais a palavra. Você precisa declarar. Nós precisamos fazer isso. Amém? Sabe, talvez em alguma questão você olhe e diga, isso aqui não tem mais saída. Eu não vejo mais saída. Deixa eu te dizer, o Deus que abriu o mar,
Ele abre uma saída, Ele abre uma porta, e talvez aonde você veja não tem mais saída, Deus vai abrir para você. Talvez você não tenha esperança em algo, você tenha desistido, não há mais esperança para isso aqui. O Deus que trouxe vida lá atrás, Ele traz vida hoje também. Mas eu não vejo, os médicos já desenganaram. O mesmo que curou lá atrás, está curando hoje também. Talvez pareça tarde demais, o mesmo Deus que agiu lá atrás, Ele age hoje também. Não há impossíveis para o nosso Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Aleluia! Leila, mas está demorando muito, está atrasado. Ei, o atraso não cancela a promessa de Deus para a sua vida. Mas já era para ter acontecido. Ei, não cancelou a promessa de Deus para você. Vai acontecer. Independente de você achar que está demorando ou de que está atrasado. Leila, mas está doendo muito, está difícil, eu não estou aguentando. A dor não invalida o propósito e a promessa de Deus para a sua vida, meu irmão. Não invalida. O que você não pode é baixar a guarda. O que você não pode é deixar de andar em fé. Aleluia! Sabe, queridos, que milagres exigem posicionamentos nossos? Nós precisamos nos posicionar. Em Hebreus 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ei, você está esperando, você quer que aconteça, se mantenha em fé. A fé é a certeza de algo que você está esperando. Sabe, amados, milagre não é sorte. Milagre é uma resposta da sua fé. Aleluia! Sabe, em 2026, Deus está levantando um povo que continua crendo mesmo sem ver. Que continua obedecendo mesmo sem entender. Oh, aleluia! Que continua adorando mesmo sem sentir. Aleluia! Deus está levantando um exército, um povo que avança independente de. Não precisa de palco, não precisa de luzes, não precisa de grandes coisas, de grandes eventos. Deus está levantando um povo que vai, independente de qualquer coisa, porque existe uma palavra, existe uma promessa. Aleluia! Sabe, queridos, Deus honra a fé de um perseverante. Aleluia! Isso foi tão poderoso para mim, porque Deus, Ele honra a fé do perseverante. E eu fico pensando, meu Deus, quão poderoso isso é. Tantas pessoas que eu conheço, que eu vejo que estão perseverando em fé. Sabe? E Deus vai honrar a fé dessas pessoas. Nós cremos, queridos, nós cremos que 2026 será um ano de viradas na nossa vida. Aleluia! O Espírito Santo, Ele está declarando para essa igreja viradas na saúde de pessoas, viradas na família de pessoas, no emocional de pessoas, viradas, chaves viradas na vida financeira, tanto de nós como pessoas físicas, mas também como a igreja em si, como a igreja instituição em si, viradas espirituais na vida de todos nós. O ano 2026, um ano de milagres, um ano de viradas em nossas vidas. Aleluia! Sabe aquilo que estava travado? Aquilo que parece que não vai acontecer, travou, vai destravar. Por conta do seu posicionamento. Aquilo que estava parado, vai avançar. Por conta do seu posicionamento, da sua fé. Aleluia! Aquilo que estava pesado para você,
vai se tornar leve. Aleluia! Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que precisamos ou do que pensamos. Aleluia! Oh, aleluia! Você se alegra com esse seu pai? É o seu pai. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia! E sabe, queridos, não vai ser na sua força. Não será na força humana, mas será na intervenção divina para a sua vida. Será na intervenção divina para essa igreja. Será na intervenção divina que coisas extraordinárias vão acontecer. Aleluia! Deus é poderoso. Diga, Deus é poderoso. Aleluia, Deus vai transformar, queridos. Deus vai fazer. Às vezes a gente pensa, estou passando por uma prova. Isso é uma prova. Deixa eu te dizer, se você pensa assim, eu vou te dizer algo. Deus vai transformar provas em testemunhos. Ai, estou passando por essa circunstância, eu estou passando por essa situação. Pois, se prepare. Porque você vai testemunhar do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Já ensaie como você vai testemunhar. Já ensaie como vai ser o seu testemunho. Aleluia! Aleluia! O que você viveu até aqui, queridos, não foi em vão. O que você viveu, sabe quando naqueles momentos que você está em casa, que você chora, que você ora, que você passa noites difíceis, que você está lá orando, chorando, cada lágrima. Deus está dizendo, eu vi, eu ouvi e eu estou agindo. Aleluia, queridos. Esse é um ano da virada na sua vida. Aleluia, esse é um ano da virada para essa igreja. Ano de 2026. E aquilo que parecia, queridos, que ia ser uma derrota, vai ser um testemunho nas nossas vidas. O que parecia que ia ser um fim, eu creio em nome de Jesus, vai ser um recomeço. O que parecia que seria impossível, vai ser um grande milagre. Eu creio, queridos. E eu preparei aqui para você uma declaração, para você fazer junto comigo. Aleluia. Eu queria que você fizesse em alto e bom tom essa declaração profética. Diga comigo assim, 2026. Leia comigo, de novo, leia comigo. 2026. Irá à nossa frente. Portas se abrirão, doenças serão curadas, famílias serão restauradas, promessas antigas se cumprirão. Aleluia! Viveremos não do que vemos, mas do que Deus prometeu. Porque para Deus não há impossíveis. Aleluia, para Deus não há impossíveis. Aleluia. Querido, se você entrou aqui hoje precisando de um milagre, eu queria chamar o louvor aqui. Eu disse que eu seria rápida. Se você entrou aqui, eu queria que você ficasse de pé, precisando de um milagre. Saia com a certeza que Deus já começou a agir. Aleluia. Eu quero te dizer, não desista. Diga, eu não vou desistir. Diga comigo, eu não vou retroceder. Diga comigo, eu não negocio a minha fé. Aleluia, os céus, Deus já decidiu como será o ano de 2026. Aleluia, prepare-se, querido, para viver, contar e celebrar os milagres na sua vida. Aleluia. Levanta a tua mão, começa a agradecer a Deus pelos milagres que você vai viver, por aquilo que você tem orado, por aquilo que você tem buscado em fé. Aleluia, começa a declarar, começa ousadamente a falar. Aleluia, cura, é provisão financeira, seja lá o que for. Aleluia, chama. Ora ao teu Pai, ora ao teu Pai. Aleluia, oh Pai, obrigada. O Deus da provisão. Oh Deus poderoso.
Um bom Pai. Oh, rabrababa chore canta rabrastore rerere. Oh, xere canta rabrababa chure brobobo sure. Oh, reke rabrababa chure. Aleluia! Nós cremos em Ti, Deus! Aleluia! Cadeias vão romper. Quem crê que cadeias estão sendo rompidas? Aleluia! Oh, Deus está rompendo. Deus está fazendo. Aleluia! Nós cremos em Ti. Nós cremos em tudo que o Senhor tem para esse ano de 2026. Nós seguramos, Pai, nós vamos avançar em fé, nós vamos nos alinhar à Sua vontade, à Sua palavra, e nós vamos caminhar para o que o Senhor tem. Aleluia, Senhor, nós alinhamos a nossa fé à Tua palavra, nós alinhamos a nossa fé com a Tua vontade. Recebemos, Pai, 2026 como um ano marcado por milagres. O Deus do sobrenatural se manifeste, que a Tua glória seja revelada. Aleluia, e que Teu nome, oh, aleluia, seja exaltado em nossas vidas. Aleluia. Que o Seu nome seja exaltado em nossas vidas. Que o Seu nome seja exaltado. Não é sobre homens, Pai. Mas a honra, a glória é toda Sua, Pai. Não é sobre nós, mas é sobre o Senhor em nós. Nós veremos, Pai. Nós seremos marcados por esse ano. Por um ano de milagres, por um ano de coisas sobrenaturais se manifestando. Oh, Senhor, não é sobre o que um homem diz, mas é sobre o que o Senhor fala através da Sua palavra. Obrigada, Pai. Aleluia, porque talvez, como alguns profetas estão dizendo, 5 anos atrás, foram anos
tão difíceis para tantos, mas nós cremos e declaramos que os próximos 5 anos serão anos de fartura, serão anos de colheitas, serão anos de abundância, serão anos de coisas extraordinárias acontecendo, de milagres se manifestando. Porque nós sabemos que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é a mesma ontem, hoje, para sempre. A sua palavra não muda, Pai. Nós sabemos que a sua palavra não muda. A glória, ela é só sua, Pai. Nós entendemos quem o Senhor é em nossas vidas. Nós sabemos, Pai, nós recebemos tantas palavras que estações foram fechadas, que o novo estava se abrindo. E nós recebemos, Pai, que 2025 foi para trás. Ele foi com tudo que aconteceu. Mas o 2026 chegou e nós estamos com a expectativa do que o Senhor tem para nós. E nós ficamos, Pai, nós ficamos com essa palavra, nós não abrimos de forma nenhuma. E Senhor, por conta dessa fé, dessa perseverança, desse continuar, desse avançar, mesmo muitas vezes contrariando a nossa vontade, por conta disso, nós sabemos que nós vamos avançar e nós vamos ver esses milagres acontecer. Aleluia. Milagres, 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 eu chamo para a vida de cada um dos meus irmãos. Portas que estavam fechadas se abrindo. Oh, pessoas que estavam doentes sendo curadas essa noite. Talvez você esteja aqui precisando de cura em alguma área. Levanta a tua mão e recebe, direto da parte de Deus. Ah, mas eu queria tanto uma imposição de mãos. Ei, o Espírito Santo está aí com você nesse momento. E Ele está te dando tudo o que você precisa agora. É cura que você precisa, recebe aí no seu lugar. É um milagre na área financeira, recebe aí onde você está. É cura para um familiar, recebe. Chega em casa com ousadia e intrepidez. Ora com essa pessoa. Ah, mas ela está longe. Liga para ela. Ah, mas é salvação para um ente da minha família, para alguém da minha família. Ei, impõe as mãos sobre ela quando ela estiver dormindo. Declara salvação, declara libertação. Impõe as mãos e declara sobre ela salvação. Aleluia, nós vamos ver muita salvação esse ano. Nós veremos salvação nessa igreja, nas outras igrejas também. Um grande tempo de salvação, pessoas voltando para Jesus, pessoas que se afastaram voltando para Jesus, pessoas que não conhecem ainda se achegando para o Senhor. Nós vamos ver o grande milagre da salvação sendo manifesto na nossa igreja. Você que está aqui vai ser ousado e usado para ministrar a palavra para os seus entes, para os seus parentes, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Através da sua vida elas virão. Ah, Leila, é só um milagre. Pois é isso mesmo, é só um milagre. Ano de 2026, um ano de milagres, salvação para a sua casa, salvação para os seus familiares, salvação para os seus amigos. Você vai ver. E sabe, quando o diabo levantar aquele quadro de que nada vai dar certo, de que a paisagem está feia, de que os dias estão escuros, você vai se lembrar da promessa de Deus. Lembre-se, é Deus falando. E não foi através de um homem só. Ele é tão poderoso que ele sabia que sempre tem aqueles que precisam de um algo mais para crer. Então ele falou em vários pontos, por várias pessoas diferentes, que esse ano seria um ano diferente. E você vai viver isso.
Se apega a essa palavra nos dias difíceis, nos dias maus, nos dias que parece que nada está acontecendo. Se levanta em fé, declara a palavra, diga: eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente abençoado. Fale isso sobre a sua vida, declare sobre o seu trabalho, declare sobre os seus negócios, declare sobre a sua empresa, declare sobre aquele cargo que você ocupa. Se você está precisando de um emprego, comece a chamar. Lembra do testemunho do seu pastor que ele começou a levantar? Ele ia, declarava, e depois o que ele fazia? Ele não voltava para a cama, ele ia passar a roupa dele. Quantas vezes ele contou isso para nós? Começa a agir por fé. Não fica dormindo até tarde, não. Trabalhador não dorme até tarde, ele acorda cedo. Então já começa. Ah, mas eu estou crendo para começar o meu negócio próprio. Então já começa a fazer algo. Ei, milagres vão acontecer, mas eles precisam de uma ação sua. Deus vai fazer através de algo que você já está fazendo. Por coisas que você já está fazendo, por coisas que você já está, Deus vai operar. Deus vai fazer. Deus vai transbordar, Deus vai operar, mas isso aqui não dá. Começa, continua o seu trabalho. Deus precisa de uma ação sua. Deus não faz com os preguiçosos, Deus não opera com os preguiçosos. Os preguiçosos para orar, os preguiçosos para buscar, se levanta em fé. Faz com que esse ano seja de fato algo diferente na sua vida espiritual. Não se acomoda em vir apenas para os cultos. Ou não se acomoda em ficar em casa. Dê um passo de fé. Se levante, ore, faça sua devocional todos os dias. Busque ao Senhor. Venha para a igreja, sirva com amor. Transborde nos cultos, receba. Aleluia, faça a sua parte. Porque Deus, basta um piscar de olhos para Ele. Você vai ver, e eu creio, meus amados, que não vai ser no final do ano, não vai ser no meio do ano, vai ser no já. Nós precisamos, nós oramos, nós estamos crendo que será uma intervenção já. Porque Deus, Ele precisa apenas de um coração alinhado, de um coração alinhado com Ele, com a palavra dEle e de fé. Continua declarando essa palavra, continua buscando, porque Deus vai fazer. Deus vai operar. Você pode levantar as suas mãos e cantar mais essa música, mais uma vez essa música, para encerrar essa noite. Para encerrar essa noite mesmo, fazendo essa oração. Aleluia, 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 vai acontecer. Aleluia.